Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a importância da guarda do dia do Senhor, que é o domingo. Nós sabemos que depois da ressurreição de Cristo, a igreja começou a tomar como referência o dia do descanso, o domingo, e não mais o sábado, como se fazia na antiga dispensação. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje é as pessoas tendo uma postura, às vezes, de desprezo com o dia do Senhor, e considera esse mandamento como de menor importância, ou seja, você pode guardá-lo como também pode não guardá-lo. Eu gostaria de partir o nosso comentário aqui de 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual deve ser a nossa ocupação no dia do Senhor? E a resposta é: os exercícios públicos e particulares de culto a Deus. Então, neste dia, no dia do Senhor, nós devemos nos ocupar basicamente de 2 coisas: exercícios públicos de culto a Deus e os exercícios particulares de culto a Deus. A segunda pergunta: quais são os exercícios públicos de culto a Deus? São as atividades da igreja que incluem o serviço de culto regular, com a pregação da palavra de Deus, e também outras reuniões da igreja, como escola dominical, classes de estudo e reuniões de oração. Estes são os exercícios públicos que o cristão deve ter no dia do Senhor, ou seja, os cultos regulares da igreja. No domingo, nós temos o momento pela manhã, na escola bíblica dominical, e no domingo à noite. E normalmente à tarde, as nossas sociedades internas estão funcionando com atividades, ou os irmãos visitando uns aos outros. Você deve ter um momento também para ficar com a sua família, mas é importante que você dedique esse dia, o dia do Senhor, para as atividades que estão relacionadas com a sua vida cristã, sua vida devocional. Infelizmente, nós temos visto hoje algumas pessoas que tiram o domingo para fazer várias outras atividades, para ficar dormindo em casa, para ir para a fazenda, para ir passear, para ir para o parque, enfim, e se esquecem das suas responsabilidades individuais para com esse dia. É importante destacar que os irmãos devem ter o cuidado de, no domingo, estar com frequência na casa de Deus. Eu sei que durante a semana alguns não podem por conta das suas atividades, mas no domingo, o domingo, você deve dedicá-lo inteiramente ao Senhor. A nossa terceira pergunta é: quais são os exercícios particulares de culto a Deus? Nós falamos dos exercícios públicos. Agora, os exercícios particulares de culto a Deus. Os exercícios particulares do culto a Deus são individuais, e aí inclui a leitura particular da Bíblia e as suas orações. Mas também inclui questões familiares, culto familiar, instrução religiosa para as crianças, conversação religiosa e coisas semelhantes a estas. Era muito comum, antigamente, numa história mais remota da igreja, os pais terem um catecismo em casa e eles liam com seus filhos aquelas perguntas do catecismo, respondiam aquelas perguntas juntamente com eles e eles conversavam a respeito da palavra de Deus. Então, no domingo, no primeiro dia da semana, você deve usar o seu tempo para exercitar a sua vida devocional de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos, de comunhão com a sua família. Não negligencie o dia do Senhor, porque quando você quebra o 4º mandamento, você o quebra como qualquer outro dos 9 mandamentos. Que Deus abençoe, te fortaleça e te dê esta consciência.